Amados irmãos em Cristo, hoje eu quero trazer uma palavra da parte de Deus. Antes, mando saudação para todos os pastores, meus irmãos de bonito, a paz do Senhor para vocês, tudo de bom. Deus abençoe também meus irmãos de Vitória, de Santo Antão, povo de Deus lá de Barreiros. Quero mandar saudação para a pastora Cícera, mulher de Deus. Deus abençoe sua vida grandemente. Todos que estão sempre atentos para ouvir a voz de Deus. Vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de 1 Reis, capítulo de número 18. E eu quero ler apenas o versículo de número 39, que diz assim a poderosa palavra de Deus. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Meus amados irmãos em Cristo, graças damos ao Senhor, porque Ele está nos concedendo a oportunidade de estarmos na presença dEle para lhe adorar, para lhe exaltar, para dizer que somente o Senhor é quem faz. Esse texto da Bíblia é um texto muito conhecido dos irmãos, e a Bíblia revela uma história muito profunda. Todas as vezes que ministramos a palavra, nós conseguimos aprender com o Deus Todo-Poderoso, com o próprio Espírito Santo, aprender algo novo de Deus. Esse texto, como bem conhecemos a história da Bíblia, eu sei que você também lê, você também se alimenta. É um texto que fala sobre Elias. Pense num profeta corajoso, porque nós chegamos a uma conclusão que ainda existem pessoas que Deus usa, porque ainda existem pessoas corajosas na terra que faz a vontade de Deus, sabe, irmão? Que faz a vontade de Deus com muita ordem e com muita prudência. Eu aprendi com o meu Deus que obreiro, líder, mulher de Deus tem que ser prudente, tem que ter firmeza naquilo que está falando ou fazendo para o Deus Todo-Poderoso. Elias, ele, como um homem de Deus, ele conseguiu sobreviver. Diz a Bíblia que ele foi um homem que ele conseguiu viver no reinado de Acabe. Meu Deus! E de acordo com a Bíblia, Elias, ele foi um homem que ele conseguiu, com a graça de Deus, defender os cultos ao Senhor. Sabe, irmão? Eu aprendo com Elias.
Ele aprendeu a defender os cultos. Está se reunindo para adorar quem? Ao homem ou a Deus? A Deus. Então, o culto que é para o Senhor, ele tem que ser defendido, e eu defendo. Um culto aonde o povo se reúne para adorar a Deus, ele tem que ser realizado com ordem e decência. Ele não pode ser realizado de todo jeito. E isso aí está entranhado dentro de mim, sabe, irmão? Eu defendo o culto que é para o Senhor. Por quê? Porque o culto que é oferecido a Deus, ele é diferente, irmão. Ele é diferente. Quem quiser fazer de todo jeito, que faça. Tem nada a ver, cada um é cada um. Eu, particularmente, não faço o culto de todo jeito para Deus, não. Por que não, pastor? Porque Deus não faz as coisas de todo jeito para mim. Não, Deus faz. Tudo que Deus faz para mim é caprichado, sabe? Tudo que Deus faz para mim é perfeito. Eita, glória a Jesus. É bom, tudo que Deus faz para mim é bom. Deus não me dá nada pela metade, não. Não. Deus, tudo que faz para mim é bom. Viu, irmão? É coisa boa, sabe? É coisa que foi verdadeiramente feita por Deus. E eu vejo a glória de Deus. Eu sinto a presença de Deus, porque eu sei que foi Deus que fez. Você está me entendendo? Então, Elias, ele foi um profeta que conseguiu viver no reinado de Acabe. Acabe era um homem difícil de lidar, irmão. E Elias estava ali firme. E de acordo com o livro dos Reis, Elias defendeu o culto ao Senhor. Sabe? Ele lutou contra... meu Deus! Ele lutou contra a veneração dos cananitas Baal. Tá pensando que era fácil? Tá pensando que era fácil para ele administrar? Difícil, irmão. Mas ele estava firme ali defendendo, lutando de um lado do outro, sabe? Estava ali confiando no Senhor, Deus estava trabalhando na vida dele, e ele estava crescendo, as pessoas iam vendo Deus, sabe? Ele vendo Deus, ele sabia que Deus estava trabalhando, ele estava enfrentando situações que ele não queria enfrentar, mas ele estava firme com Deus. Quando ele chegava aqui e via que o negócio estava troncho, ele dizia, nem assim não. Ele defendia o culto que estava sendo apresentado a Deus. E quantos desafios que Elias enfrentou? Muitos desafios, sabe? Porque foi uma época aonde Jezabel, ela estava exterminando os profetas do Senhor. Foi por isso que Obadias, ele escondeu, ele reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 51 cavernas, 50 na outra. Mas, amados, o texto aonde eu, com a graça de Deus, fiz a leitura, ele vai muito mais além a respeito das coisas que aconteceram com Elias. Elias estava firme, irmão. Elias era um homem, sabe? Podemos dizer que um homem tarimbado, sabe? Um homem que sabia administrar, sabia lidar com as situações. Ele tinha sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Deus bradava e ele sabia que era Deus. Você está me entendendo? Então, existem segredos, meu Deus, para sobreviver, para permanecer na presença de Deus.
Tem crente que ele está tantos anos na igreja, na obra, mas ele não compreende a voz de Deus. Eu estou falando, irmão, Deus chegar e falar no seu ouvido diretamente, isso acontece, ouvir a voz de Deus, Deus bradar, acontece. Deus é Deus, né? Mas é coisa rara, sabe, irmão? Geralmente o Espírito Santo vai lá, toca na gente, faça assim, ande por aqui, vá para ali, sabe? Aí usa alguém do nada, alguém brada e você compreende, você consegue captar que aquilo ali é o próprio Deus falando. Então Elias, ele tinha sensibilidade, ele estava num patamar de vida espiritual, irmão, que ele conseguia entender tudo que Deus lhe passava, que o Espírito Santo pairava sobre a vida dele de uma maneira tal que tudo que ele fazia era na direção de Deus. Tem que ser na direção de Deus, viu? Você está entendendo? Eita, pastor, é para mim, é para você mesmo. Você tem que fazer na direção de Deus, o Espírito Santo lhe orientando. Sabe por quê? Porque se você não fizer na direção de Deus, na vontade de Deus, você vai sofrer. Deus não quer que você fique sofrendo. Deus quer que você faça na vontade dele. Por quê? Porque a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. E se não fizer de acordo com a vontade de Deus, isso vai lhe trazer consequência. Eu não sei o que é que você está querendo fazer, mas assim diz o Senhor: tem que ser na minha vontade. Se não for na minha vontade, não faça tal coisa. Meu Deus, tem que ser na vontade de Deus. Está na vontade de Deus, tá? O Senhor vai aparecer nesse negócio, vai. A glória vai para Deus, vai. O Senhor vai ser exaltado, vai ou não vai? Você tem que saber. Elias estava no reinado de Acabe, mas estava firmado. Elias sabia o que queria. Elias sabia falar na hora certa. Elias sabia agir na hora certa de Deus. Ele defendia. Diz a Bíblia Sagrada que Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. E diz a Bíblia que o povo aproximou-se de Elias e reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Elias tinha autoridade, irmão, sabe para quê? Quando chegava no meio do povo, dizia: se aproximem-se de mim. Sabe por que ele dizia? Ele falava assim? Ele sabia, o povo sabia que ele tinha conteúdo, que ele tinha coisa boa para dizer. Quando ele dizia: aproximem-se de mim, o povo estava perto dele. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Ah, meu Deus! Ele mostrou o altar ao Senhor, ao povo, o altar do Senhor. Depois ele apanhou 12 pedras, uma para cada uma tribo dos descendentes de Jacó. Diz a Bíblia Sagrada que a palavra do Senhor tinha sido dirigida dizendo-lhe: seu nome será Israel, que foi justamente o Jacó. Mas, amados, o que me chama a atenção é a palavra que o Espírito Santo, ele me leva, me coloca na direção. No capítulo de número 18 de 1 Reis, versículo de número 33, diz que depois ele arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs
sobre a lenha. Então lhe disse: encham de águas, ou de água, 4 jarras grandes, e derramem-no sobre o holocausto e sobre a lenha. E façam novamente, disse eles, e fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez, ordenou, e eles fizeram pela 3ª vez. E diz a Bíblia que a água, ela corria do altar, chegando a encher aquela avaleta. E quando chega a hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar, orou ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel. Eita, que Deus tremendo! Ele colocou-se diante do altar e disse que hoje, está escrito isso aí aonde, pastor? Como a Bíblia, meu filho, está escrito no livro de 1 Reis, capítulo de número 18, versículo de número 36. Ele disse que hoje fique conhecido que tu és o Deus de Israel, e que eu sou o teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Eita, Jeová! Só faça se você tiver a ordem de Deus, viu? Não vá fazer nada sem a ordem de Deus, para que as coisas não dêem errada. Meu Deus! Ele disse que fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que fiz todas as coisas por ordem tua. Ele estava dizendo: Senhor, que todos fiquem sabendo que hoje fique conhecido que tu és o Deus de Israel. Ele não disse que amanhã não, irmão. Ele estava cheio de Deus. E quem está cheio de Deus, está cheio de Deus. E quem está cheio do que não presta, está cheio do que não presta. Ele estava cheio de Deus. Ele disse que hoje. Ele disse assim, amanhã. Ele disse que hoje. Está escrito, livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 36. Que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel. E que eu sou o teu servo, e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Ele estava dizendo: o Senhor vai ficar conhecido hoje, muito mais do que já é, e que todos fiquem sabendo que o que eu fiz aqui foi por ordem tua, o que eu fiz hoje por ordem tua. Tem que ser por ordem de Deus. Só se senta na cadeira de honra por ordem de Deus. Só faz o que é para ser feito se tiver a ordem de Deus. Se o Senhor te deu uma ordem, então vai. Se o Senhor te deu uma ordem, então fala. Se o Senhor te deu uma ordem, então faz o que Deus está mandando você fazer. Mas se o Senhor te deu a ordem, não faça nada não. Porque aí ele não vai ser conhecido. Porque aí o nome dele não vai ser glorificado. Tem que esperar o Senhor dar a ordem. Aquiete o seu coração. Você não vai para onde você estava querendo ir hoje. Você não vai fazer o que você está querendo fazer, porque você tem que esperar a ordem de Deus, porque quando a ordem de Deus chegar, você vai dar tudo certo. Quem está no caminho sai do caminho, quem está na frente sai da frente, quem está atrapalhando para de atrapalhar, quem fala mal de você começa a falar bem. Então você tem que esperar a ordem de Deus. E o Senhor está dizendo: espere a minha ordem. Você não pode procurar alguém
sem a ordem de Deus. Você não pode querer fazer o que você quer antes do Senhor te dar a ordem. Calma. Descansa o teu coração, mulher. Alaba da cama, chore que o sorgue mintria, da calada cama. O Senhor está dizendo para você que você tem que esperar a ordem de Deus. Sabe por quê? Porque quando nós esperamos a ordem de Deus, que ela chega, que nós prossegamos, nós chegamos nos lugares, que nós colocamos a planta do nosso pé, que nós abrimos a nossa boca, Deus aparece, Deus chega, Deus brilha, Deus opera de uma maneira tremenda, todos ficam regozijados e os inimigos são envergonhados para a glória de Deus. Espere a ordem de Deus. É a mensagem de hoje para você. Espere a ordem de Deus. Não, mas fulano fez assim, deu certo. Deixe fulano para lá. Espere a ordem de Deus. Tem que esperar. É a Bíblia que está falando. Isso aqui não são palavras minhas. Isso aqui é palavras que vêm da Bíblia, palavra que o Espírito Santo de Deus coloca na minha boca, pois eu sou reconhecedor que eu de mim não tenho nada, mas que quando o Espírito Santo coloca palavras na minha boca, ele sabe que eu não sou covarde em não falar. Eu falo porque Deus sabe para quem está falando. Deus conhece você de perto, Deus conhece você de longe, Deus sabe o que é que você está querendo fazer, só que Deus está dizendo que você tem que esperar a ordem dele. Espere. E espere. Cuidado na vida. Meu Deus, como eu sinto a tua presença. Obrigado, meu amigo, porque eu sei que o Senhor está conosco. Eu sei que o Senhor conhece a nossa vida, o nosso coração. O Senhor está dizendo, espere. Elias foi, conforme ele diz, ele foi por ordem de Deus. O Senhor respondeu a ele e deu a ordem. Eita, Deus tremendo! Que Deus tremendo! Deus é grande! A Bíblia Sagrada diz no capítulo de número 18 de 1 Reis, versículo de número 37, respondeu-me o Senhor: responde-me, para que este povo saiba que tu, o Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Dizendo, sabe o que? Espere a minha ordem, presta atenção, porque primeiro eu vou fazer o coração de alguém voltar para mim. Por que Deus está dizendo isso? Porque nem todo mundo tem o coração voltado para Deus. E o Senhor está dizendo, se aquiete, porque primeiro eu vou fazer uma visita, primeiro eu vou fazer o coração se voltar para mim, para depois eu dar ordem a você, para você não dar viagem perdida, para você não trazer mais problemas para você. O Senhor está dizendo, espere a minha ordem. Deus dá ordem, pastor? Dá. Ele dá ordem e muito mais que ordem. Porque ele continua sendo Deus. A Bíblia diz que quando Elias orou, fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras
e o chão também secou totalmente a água da valeta. E quando o povo viu isso, quando o povo vê o que Deus vai fazer através da tua vida, meu Deus do céu, a Bíblia diz no capítulo 18 de 1 Reis, versículo de número 39, onde nós fizemos a leitura, diz que quando o povo viu isso, meu Deus, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Sabe o que ele está dizendo? Que todos viram isso, todos que ali estavam. A Bíblia diz que quando o povo viu isso, todos caíram prostrados. É Deus quem vai fazer, é Deus quem vai mostrar ao povo. Irmão, tinha um povinho lá que não estava crendo, tinha um povinho lá que não dava nada por Elias. Tu estás no meio de um povinho que não dá nada por você. Mas quando Deus operar, quando Deus fizer grandes coisas acontecer, tu vai ver os povinhos se prostrando diante de Deus. E tem povinho, pastor? Tem. Tinha um povinho lá que não estava dando nada por Elias. Mas Elias estava incendiado, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Elias estava cheio de autoridade. Elias estava cheio de fé. E quem está cheio de fé, Deus honra, Deus abençoa, Deus estende as mãos, milagres acontecem. Eu não sei quem é o povinho que hoje te despreza, que hoje não te valoriza. Aguarda a ordem de Deus. Porque quando Deus disser agora, é agora. Quando Deus disser vai, tu vai. Quando Deus disser fala, tu fala. Quando Deus disser coloca a planta dos teus pés, tu coloca. Quando Deus disser coloca a mão, tu coloca. Só coloque a planta dos pés se Deus mandar. Sabe que tem lugar que Deus, Ele diz, aí não, meu filho. Aí não, filho, não pega aí, não toca aí, não bota o pé aí, né? Deus é grande. Elias disse, eu estou fazendo por tua ordem. Se é a ordem de Deus, não tem que se preocupar. Se é a ordem de Deus, não tem que se perturbar diante da situação. Sabe por quê, irmão? Porque se é a ordem de Deus, vai se arrebentar tudo. Vai. Aguarde. Aguarde, porque este povinho que vive te vendendo, pastor, povinho eu trato como um povinho, porque se depender do povinho, que muitas das vezes não dá nada por nós, não dá nada por mim, nem por você, você nunca vai ter nada dos povinhos que vivem se perturbando conosco. Tem um povinho aí na igreja, um povinho que nem faz, nem deixa você fazer. Um povinho que não acredita na sua chamada. Um povinho que pensa que só cai fogo do céu quando ele ora. Um povinho que pensa que Deus só manda unção quando ele prega. E o Senhor está dizendo para você, o Senhor está dizendo para você não se preocupar com o povinho, porque ele é grande e quem lhe escolheu foi Deus. Descansa, irmão. Descansa. Já foi o tempo para eu ligar para povinho, sabe? E pastor, não tem que ligar não.
Não, tem que ligar para o dono do céu. No capítulo de número 18 de 1 Reis, versículo de número 39, diz: quando o povo viu isso, o povo vai ver isso, vai ver muito mais que isso. O que Deus está fazendo na tua vida, o que Deus vai fazer, o que Deus tem realizado, o que Ele vai realizar, por onde Deus tem entrado, aonde Ele ainda vai entrar. E verdadeiramente você vai saber que só o Senhor é Deus. Então, é importante que você esteja de cabeça erguida, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E sendo assim, você vai ser bem sucedido. O povo saiu gritando. Houve alegria. Olha, o povo saiu gritando de uma maneira. E a Bíblia diz que o povo saiu gritando: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Não tem outra palavra. Ou seja, eles não conseguiam transmitir uma outra palavra. Eles não conseguiam falar outra coisa. Eles só conseguiam dizer. Por quê? Porque eles viram milagres e maravilhas. Eles viram coisas que eles nunca tinham visto antes. Está entendendo o negócio? Eles viram algo que eles nunca tinham presenciado. Sabe por quê? Porque Deus estava com Elias. Se Deus está contigo, tem gente que vai ver coisas que nunca viu na vida. Quando tu chegar, quando tu abrir a tua boca, quando Deus começar a te usar, quando tu obedeceres a ordem de Deus, você vai ver o que é que vai acontecer. Eles tinham várias palavras para falar, mas a única palavra que veio à boca deles foi que só o Senhor é Deus. Está escrito, livro de 1 Reis, capítulo de número 18, versículo de número 39. A única palavra que eles conseguiam transmitir é que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Para o lado que ele ia, se ele ia para o lado direito, ele dizia: só o Senhor é Deus. Se eles escolhessem para o lado esquerdo, só o Senhor é Deus. Se eles baixassem a cabeça, só o Senhor é Deus. Eles não conseguiam se comunicar no normal um com o outro, porque a palavra que se comunicava, só o Senhor é Deus. É você querer dar um bom dia para alguém e não ter condições de dar um bom dia. Só o Senhor é Deus. Aquilo contagiou de uma maneira tão tremenda. Sabe por quê, irmão? Porque eles ficaram maravilhados com o que Deus tinha feito. Foi fogo do céu, irmão. Foi fogo do céu que desceu. Isso aqui não é coisa normal, não. Isso é coisa de profeta de Deus, de homem que tem autoridade do céu. Isso aqui é coisa de quem tem intimidade com Deus. Eles começaram a falar um com o outro: só o Senhor é Deus. Eles começaram a se abraçar: só o Senhor é Deus. Não saiu outra palavra. Não tem aquela palavra que você está querendo dizer e você não consegue. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aquela corrida: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eu entro em desespero, tá? Dizendo que só o Senhor é Deus. Aguarda tão somente, porque tu vais dizer: só o Senhor é Deus. Tu vai ouvir alguém dizendo: só o Senhor é Deus. É para se assustar mesmo. É para se assustar. Olha, tem coisas, sabe, irmão? Tem coisas que eu não posso te dizer aqui detalhadamente, né? Tem coisas que a gente fica assim regozijado, sabe? Ai, meu Deus do céu. As pessoas se assustam com o que Deus faz. Aguarda tão somente que tu vais ver muita gente assustada com o que Deus vai fazer na tua vida. Recebe essa palavra em nome de Jesus.